Estamos ao vivo, vamos dar início. Boa noite, boa noite, boa noite, meu povo. Sejam todos bem-vindos à nossa live de número 9. Nossa live de número 9 que vai falar hoje de como fazer os clientes acreditar no seu serviço. Para quem não me conhece, meu nome é Samir, eu sou técnico em repintura e aqui nesse canal eu mostro para vocês várias formas e várias dicas de como que a gente vai conseguir fazer vários tipos de atendimento delivery, vários tipos de atendimento de repintura sem precisar ter uma oficina com cabine de pintura, com toda aquela estrutura que, além de ser cara, é muito engessada, porque a gente fica trancado naquele mundinho, naquela região, naquele bairro. E se a gente fizer um atendimento diferenciado, a gente consegue atender clientes em várias regiões, não só da cidade, como de toda a região onde você estiver. Para quem não sabe, eu sou dono e proprietário da Descomplicar, que é uma empresa de repintura delivery. Como eu digo repintura delivery, eu quero dizer que eu levo toda a estrutura de oficina, ferramentas, materiais e faço o serviço na casa do cliente. Isso mesmo, serviço na casa do cliente, que eu começo serviço de manhã e entrego o serviço todos os dias no final do dia. Pego um serviço por dia e isso, trabalhando de segunda a sexta-feira, me deixa no final do mês um salário de mais de 10 mil, só trabalhando dessa forma, sem precisar de oficina, sem precisar gastar com toda aquela estrutura física como os astecas faziam antigamente, né? Então, hoje em dia, existem várias formas e vários tipos de serviço que a gente consegue fazer, de uma forma que a gente consegue trabalhar de uma forma rápida, de uma forma que a gente consegue entregar uma qualidade e passar muita credibilidade para o cliente, certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, mas antes e sempre lembrando que, se porventura você não compartilhar, não compactuar de alguma coisa que eu esteja falando aqui, não há problema nenhum. Desde que você, se quiser, pode deixar o seu comentário aqui na nossa live, nossa aula de hoje. Pode deixar o seu comentário que, se for algo pertinente ao nosso assunto, eu vou parar, vou fazer uma leitura, a gente vai trocar uma ideia a respeito, mas não significa que nada que eu esteja falando aqui ou em qualquer outro local que eu esteja falando, não significa que isso seja a forma correta e que vocês estão fazendo errado, ou que o jeito que vocês fazem é correto e que eu estou errado. Eu simplesmente falo da forma como eu consigo fazer e eu consigo ter resultados como eu já falei para vocês que eu faço todos os dias e eu mostro isso todos os dias no Instagram, postando Reels, postando Stories do meu dia a dia e do atendimento dos clientes. Certo, meu povo? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa live número 9, que é como fazer o cliente confiar no seu trabalho. Como sempre, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, como eu já falei, é só deixar nos nossos comentários e a gente vai conversando durante o nosso evento. Então, vamos ao que interessa. Começamos pelo começo sempre, né? É meio óbvio, mas muitas coisas que são óbvias a gente acaba não fazendo no nosso dia a dia. Então, assim, eu sempre convido que a gente faça uma reflexão. Quando a gente vai falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, principalmente de alguma coisa que seja relacionada a cliente, eu sempre gosto de começar pensando assim, vamos se colocar no outro lado. Quando você é o cliente, como que você se comporta? Quais são as coisas que você gosta, como você gosta de ser tratado? Qual é a relação que você tem quando você é cliente? Quais são as coisas que mais te incomodam quando você é cliente? E aqui vem uma situação que eu não estou falando simplesmente de ser cliente de reparo automotivo, de serviço relacionados a carros. Eu digo cliente com uma forma geral. Quando você vai num consultório médico, quando você vai num restaurante, quando você vai numa loja, quando você vai em qualquer situação que tem alguém te atendendo, que você está na situação de cliente. O que mais te incomoda quando está nessa relação? E aqui eu listei algumas coisas que me incomodam e que incomodam muitas pessoas durante um serviço, um atendimento, numa relação
cliente barra atendimento, a pessoa que quer te prestar um serviço ou quer te vender alguma coisa. Então, eu listei algumas coisas aqui que eu tenho certeza que muitas dessas coisas tem muita gente que faz achando que está fazendo um bom trabalho, só que peca nesses pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes muitas vezes fazem com que os clientes meio que abandonem o nosso trabalho, porque quando a gente não cumpre com alguma coisa, o cliente, eu vou falar sobre isso durante a nossa live, o cliente deixa de comprar da gente e vai comprar de outro porque a experiência dele não foi a melhor experiência possível. Então, assim, coisas que mais incomodam numa relação cliente barra prestador de serviço. A primeira delas que eu listei é o atraso. A primeira coisa é a experiência do cliente. Pensa assim, se a gente marcou com o cliente, quando a gente chega num local, vamos num restaurante, você chegou num restaurante para ser atendido, sentou na mesa e o garçom não vem e demora e não vem tirar teu pedido, ou quando você chega num consultório médico que marcou 10 horas e chegou 10h15, chegou 10h30 e nada de te chamarem, tu já fica pé da vida e já quer sair chutando tudo até que lá, cansada, vem o médico, te chama com aquele sorrisão no rosto e tu tá louco para mandar ele longe, mas não pode porque tu tens educação. Mas atraso é uma das coisas que mais incomoda os clientes. Outra coisa que incomoda muito quando a gente é cliente, eu digo a gente, todos nós, é o descaso com o nosso problema. Mesma coisa, volto na relação médico. Você chega lá no consultório, você está com um problema em qualquer lugar, que seja uma dor de dente, uma dor na barriga, e o médico te trata de uma forma blasé. O que significa isso? Ele não está nem se lixando. Ele está ali contando o teu caso e ele está, parece estar preocupado com outra coisa, com o que ele está perdendo, deixando de fazer naquele momento, pensando no jogo do time dele, pensando numa reunião que ele vai ter que fazer, e ele está ali, tá bom, toma esse remedinho aqui e vai embora. Sabe, aquele descaso do problema, quantas vezes você já saiu de algum lugar, de alguma loja, de algum restaurante, que você notou que o profissional que estava te atendendo estava com descaso com a forma como ele estava te atendendo. E isso faz com que o cliente deixe de retornar a esse negócio. Vocês sabem como é que funciona. Já foram mal atendidos em algum lugar que você já pensou, eu nunca mais coloco meus pés nesse lugar, porque mau atendimento, descaso com o problema, é uma das coisas que faz com que os clientes deixem de consumir determinado produto. Outra coisa que incomoda muito as pessoas nessa relação é falta de postura profissional. E aqui eu já vou entrar um pouco no nosso ramo de atuação, que é a repintura automotiva. O que é a falta de postura profissional? Vai atender um cliente e chega ali todo sujo, chega fumando um cigarro, chega sem uma padronização, vou falar um pouco mais adiante, vou detalhar um pouco mais isso, mas isso, o cliente chega lá e a gente, quando é cliente também, da mesma forma, a gente gosta de ser atendido por alguém que parece ser um profissional no que ele está fazendo. Voltamos ao restaurante. Imagina tu chegar num restaurante com a tua família e sentar lá e chega um garçom com a camiseta do Barcelona, com a camiseta do Cristiano Ronaldo. Tu vai olhar, tu vai dizer assim, isso acontece muito numa relação de posto de gasolina. A gente vai abastecer o carro, geralmente nos postos maiores, lá nos grandes, né, de bandeira, como eles chamam, os profissionais estão lá uniformizados, bonitinho, com uniforme padrão, e a gente, quando vai num outro posto abastecer, que naqueles postos sem bandeira, que é chamado, que é uma gasolina que está um pouquinho mais barato, que é uma gasolina que está numa promoção, mas que são aqueles postos que muitas vezes a gente não conhece. A gente chega lá, a gente nunca sabe quem é o frentista, porque o frentista está às vezes com uma camiseta de uma outra empresa, ele está com uma camiseta de surf, ele está com uma camiseta normal de dia a dia, assim como eu estou com essa aqui agora, e a gente nunca sabe quem é quem vai nos atender. E isso parece que não passa um profissionalismo para a gente. E isso faz também com que gere um incômodo no cliente. Então, a falta de postura profissional também faz com que afasta os clientes do nosso negócio. Outra coisa,
Quando a gente se sente em qualquer lugar, quando a gente se sente simplesmente mais um, ninguém, e aqui eu falo, ninguém gosta de ser simplesmente mais um. Fica com aquela sensação, cara, para mim me pareceu que eu só sou um número. Vocês já passaram por isso? Aquela sensação, cara, tipo, os caras estão nem aí pra mim, cara. Porra, fiz o serviço lá, ou cheguei lá no restaurante, cheguei lá para ser atendido, e os caras simplesmente não estavam nem aí. Eu era só mais um, eu era só um número para eles lá na agenda deles. Ninguém gosta disso. As pessoas gostam de um atendimento exclusivo, as pessoas gostam de se sentir importante. Porque as pessoas mais importantes para a gente somos nós mesmos, ou a nossa família, mas as pessoas que estão no nosso cerco, ou que estão ao nosso redor, para ser mais exato. E isso, quando as pessoas nos tratam como mais um, parece que elas estão com um pouco de descaso, elas não estão nem aí para a gente, e isso nos incomoda quando a gente é cliente. Ou quando tu sente que alguém está tentando te enganar. Quando tu sabe que aquele preço não é bem esse, e aí tu fica, eu tô achando que esse cara tá querendo me engrupir. Quantas vezes numa relação de compra, de atendimento, vocês já ficaram com esse sentimento? Ah, esse cara tá parecendo que tá querendo me empurrar alguma coisa, me parece que eu não tô sentindo confiança no que ele tá me falando. Ele tá me empurrando uma coisa que na verdade não é bem assim, porque vocês já pesquisaram, já conhecem um pouco e tal, e muitas vezes isso acontece. E isso faz com que também a gente se afaste, quando a gente é cliente, a gente se afasta desse tipo de situação. Ou também, uma outra coisa que acontece muito é quando o local no qual a gente está indo fazer uma compra, quando a gente é cliente, o local não passa credibilidade. Vou te dar um exemplo. Você iria num dentista no qual tá tudo sujo, não tá aparecendo, não, parece que as ferramentas, os instrumentos que ele usa não estão esterilizados? Você vai no restaurante que um prato tem uma sujeirinha num canto? Isso não passa credibilidade pra gente. A gente olha, mas isso aqui não, isso aqui é um pulgueiro, isso aqui é um lugar, eu não vou comer nesse lugar. Eu não vou cortar meu cabelo nesse lugar, eu não vou fazer minha unha nesse lugar para as mulheres, né? Não vou fazer minha barba nesse lugar, porque tá tudo sujo, tá tudo uma bagunça. Então, quando o local não te passa credibilidade, não é um local acolhedor, isso também faz com que a gente, como cliente, e eu estou falando aqui de qualquer situação, a gente, como cliente, se afaste desse tipo de local que não nos passa essa credibilidade. E isso é uma situação muito ruim na relação cliente e prestador de serviços. Então, assim, tem uma outra situação que a gente precisa cuidar muito, que eu sempre digo para todo mundo, que quando a gente vai fazer um serviço, quando a gente vai prestar um serviço, a gente tem que transmitir segurança. E o que significa transmitir segurança? É fazer com que o cliente tenha em nós, veja em nós, tenha a percepção que a gente é um bom profissional. Não basta a gente só ser um bom profissional. Tem profissionais que são excelentes profissionais no que eles fazem. Mas, e agora já vamos começar a entrar um pouco mais para a nossa função de carros. Quantas vezes, e aqui vocês vão entender o que eu vou falar, quantas vezes vocês foram numa oficina mecânica, ou já passaram por uma borracharia, alguma coisa relacionada a carro, e o profissional era espetacular. O cara era muito bom naquilo que ele entregava, naquilo que ele fazia. Mas tu chegava na oficina do cara, o cara tava com... Se o cara era mecânico, o cara tava com óleo até as orelhas. Ou se o cara é borracheiro, o cara tá com marca por tudo quanto é lado. Por quê? Por melhor que ele seja, você vai olhar esse cara, quando você já não conhece, você vai dizer, mas esse cara tá parece meio relaxado, ele parece meio porco, ele parece... Se o cara não se cuida desse jeito, como é que ele vai cuidar do meu carro? Sabe? A gente tem que transmitir segurança para o cliente. Então, não basta só a gente ser um bom profissional, a gente tem que parecer ser um bom profissional, porque isso ajuda a vender o nosso serviço, principalmente para clientes novos que ainda não nos conhecem, no qual a gente ainda não tem uma relação
profissional com o cliente ainda não nos conhece. Então a gente tem que, primeira coisa, parecer ser um bom profissional, depois mostrar e ter atitudes profissionais. Então assim, vou mostrar para vocês, vou falar para vocês agora de algumas coisas que faz com que a gente transmita ou que ajudam a gente a transparecer um certo profissionalismo. A primeira delas, que já está aqui na tela, é chegar no cliente uniformizado. Quando a gente chega num cliente uniformizado, a gente já mostra para o cliente. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco do posto de gasolina? Quando a gente chega e que a gente não sabe quem é quem é o cliente, quem é o cara que vai nos atender, quem é o frentista, quem é o... A gente não sabe, porque não tem ninguém uniformizado. A gente se perde. Ou no mercado, quando a gente chega, a gente não sabe, pô, fulano trabalha aqui, não. E aí tu chega no mercado grande, tá todo mundo uniformizado, tu chega exatamente, fulano, eu quero saber onde é que fica tal lugar, tal coisa. Ah, é no corredor 7, que o cara trabalha lá. E ele tá te passando essa credibilidade, tá te passando essa segurança porque tu tá vendo que ele trabalha lá. Então tu chega com um uniforme e isso passa muita segurança. Outra coisa que ajuda muito, um cartão de visita. Quando, né, no meu caso que eu faço atendimento delivery, que eu chego todos os dias de manhã na casa dos clientes, primeira coisa que eu chego, já devidamente uniformizado, primeira coisa que eu chego, cartão de visitas. E, para quem já foi meu cliente, já foi abordado por mim com o meu cartão de visitas, que está aqui, ó. Todos os dias eu chego nos clientes e mostro o meu cartão de visitas. Muito bom dia. Ó, tá aqui, ó, com o logo da empresa, tudo bonitinho, tudo como tem que ser. Por que que isso ajuda quando o cliente não me conhece? Isso passa profissionalismo. Eu chego para ele, muito bom dia, meu nome é Samir, pá, tá aqui meu cartão. Ele olha, pá, tá ali o logo da empresa, simplesmente não é só o Zezinho da esquina. Ele está vendo que é uma empresa organizada, que teve uma preocupação a mais com o serviço que vai ser feito. Então, um cartão de visita também ajuda a passar essa mensagem que você é um bom profissional também. Outra coisa que vai ajudar a parecer ser um bom profissional é uma boa fachada. Tá, mas Samir, mas eu não tenho dinheiro para investir numa fachada boa, eu não tenho dinheiro para fazer um letreiro bonito, uma placa bacana. Não precisa ser uma coisa exagerada, mas ser uma coisa identificada, que o cliente chegue e ele não fique procurando, rodando para saber onde é que é o seu local de atendimento, já vai ajudar bastante. Então, um local bem iluminado, um local que ele bata o olho e saiba exatamente que é ali o seu local de trabalho. Só isso já vai ajudar bastante e vai transmitir muita segurança para ele. Só um segundo. Lembrando, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem participar de alguma forma, só mandar mensagem. Eu estou vendo que aqui no Instagram a galera está mandando algumas perguntas. Daqui a pouquinho eu vou parar para lê-las, só para a gente não perder o nosso fio da meada. Então, se vocês quiserem mandar, fiquem bem à vontade, tá? Então, vamos continuar. Outra coisa que ajuda muito a passar segurança para o cliente é ter uma recepção aconchegante. E aqui eu não estou falando de ter lá uma sala com ar-condicionado, puffs e um frigobar com champanhes, chazinhos, cafés e tal. Não, simplesmente um local para o cliente aguardar. Quando ele chega, ele sabe para onde ele tem que ser direcionado. E um local que seja aconchegante para ele, que se ele tiver que aguardar ali meia hora, 15 minutos, ele vai ficar sentadinho, tranquilo. Não vai estar no meio dos carros, não vai estar no meio do barulho, porque tem pessoas que gostam de estar no meio, mas tem pessoas que não gostam. Então, se a gente tiver uma recepção aconchegante para o cliente, e nessa recepção, muitas vezes, é o mesmo local onde é feito o acerto, onde é feito o pagamento, onde é feito passados os orçamentos. Então, tudo isso passa também para o cliente uma sensação de segurança no seu negócio, que também é muito importante. Outro detalhe importante, e aqui eu falo com muito cuidado, porque eu não gosto de generalizar, mas é uma situação que eu já vi muito e eu conheço muito
o meu meio, o nosso meio de repintura, e eu sei que isso acontece muito. O que que é? É ter uma pessoa educada, e quando eu coloco educado aqui, não é bem esse termo, mas uma pessoa de fino trato, melhor, né? Para conversar com os clientes. O que que eu quero dizer com isso? A maioria, não vou dizer a maioria, algumas pessoas que trabalham no meio, e quem é do meio sabe do que eu estou falando, não são pessoas muitas vezes com muito traquejo social. São pessoas que muitas vezes sabem executar o serviço, mas não têm muito o fino trato com as pessoas. Então, daqui a pouquinho chega um cliente para reclamar de alguma coisa, ou o cliente vai. Que tem que trabalhar com pessoas é muito difícil. Pessoas muitas vezes elas são chatas, muitas vezes elas são exigentes, muitas vezes elas falam bobagem, elas não sabem do que elas estão falando, mas elas te falam como se elas soubessem o que elas estão falando, então, e muitas vezes isso irrita. E se você não tem uma pessoa polida, uma pessoa que está acostumada com esse tipo de coisa, e tem lá o dono da oficina, que em alguns casos é uma pessoa mais estourada, uma pessoa mais irritada, uma pessoa que não leva desaforo para casa, né? Daqui a pouquinho a gente acaba perdendo um cliente e não passando segurança para ele, porque ele vai chegar lá, e isso eu passo muitas vezes, com pega um cliente que nunca passou por esse tipo de serviço, nunca passou por um processo de repintura no carro dele, ele vai vir com 1000 perguntas. Aí fica bom, como é que seca, e eu ouvi dizer tal coisa, e como é que funciona, e babá. Se pega uma pessoa que não está muito acostumada, que não tem um fino trato com as pessoas, daqui a pouquinho, na segunda, terceira pessoa segunda, terceira pergunta que o cliente fizer, ele já vai mandar o cliente longe. Aqui, ó, não quer? Vai. E isso muitas vezes não passa segurança. Tem clientes que ficam fazendo uma série de perguntas de validação para ver se realmente você é a pessoa que vai ter a honra, segundo eles, de fazer o serviço do carro deles, porque o carro deles é um bem, querendo ou não. Então, se a gente não tiver uma pessoa educada, uma pessoa polida para falar com os clientes, muitas vezes isso não vai transmitir a segurança que os clientes precisam para acreditar no seu serviço. Outra coisa, e aqui também é muito ligado a isso que eu estava falando agora há pouco. O cliente não é seu amigo. O cliente não é nosso amigo. Quando a gente vai prestar um serviço, e eu presto serviço todos os dias já há 8 anos, o cliente não é nosso amigo. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso chegar num cliente. E aí, negão, como é que tá? Tudo certo? Bababá. Cara, o cara não é meu amigo. Eu não tô falando com o meu brother que se criou comigo, meu amigo que vai final de semana na minha casa tomar cerveja. Eu não tô falando com essa pessoa. Eu tô falando com alguém que muitas vezes não me conhece. Então, você tem que chegar e ter um certo distanciamento, e eu não estou dizendo físico, mas também físico, mas tem que ter um distanciamento um distanciamento social. Muito bom dia, seu fulano, dona fulana. Se a pessoa durante a conversa for te dando abertura, senhor tá no céu, aquelas coisas e tal, beleza. E aí a gente vai estreitando a relação. Agora, no primeiro momento, é uma prestação de serviço. Então a gente tem que tratar o cliente por senhorio, a gente tem que ser um pouco educado, um pouco não, a gente tem que ser educado com o cliente. Porque isso passa credibilidade, passa segurança para ele. Ele está vendo que não é simplesmente um Zé qualquer que está chegando, ou que no qual eu vou deixar o meu carro na mão desse cara e sei lá o que ele vai fazer, sei lá se ele vai sair com o meu carro, sei lá se ele vai desmontar meu carro, sei lá que diabo que ele vai fazer. Então a gente precisa ter uma relação profissional com esse cliente. Outro detalhe muito importante para a gente transmitir segurança para o cliente também, que é o quê? Tenha um bom ambiente de trabalho. E aqui, quando eu falo ambiente de trabalho, eu quero dizer que a gente, muitas vezes, e quem é de oficina ou quem já conheceu uma oficina por dentro sabe do que eu estou falando, as pessoas que trabalham geralmente em oficina, quando a oficina já começa a crescer um pouquinho mais, a galera não é muito
acostumado a lidar com pessoas, assim, com o cliente, aquela coisa toda. E muitas vezes basicamente homens, é uma gurizada que está ali trabalhando. E às vezes, se a gente não cuida, vai ter alguém que vai estar querendo ouvir música alta, vai ter alguém que vai estar fumando um cigarro, vai ter alguém que vai estar gritando de arreganho, de brincadeira um com o outro. E isso, durante o dia, para quem trabalha, é normal. Eu já trabalhei em oficina durante muitos anos, então eu sei do que eu estou falando. Só que, às vezes, pro cliente, isso não é normal, isso não é sadio. Imagina tu chegar num lugar, e agora volto para a relação quando a gente é cliente. Imagina a gente chegar num restaurante, e chega no restaurante, tá os garçons de arreganhozinho lá no canto. Ah, olha lá. Oh, porque não sei o quê, porque teu time tal coisa, porque não sei o quê. A gente vai olhar e vai dizer, mas que diabo olha o nível dos atendentes, eu não vou comer nesse lugar. Ou até mesmo quando a gente vai numa loja e você chega para comprar alguma coisa e os funcionários da loja estão tudo lá no cantinho de arreganhozinho e não estão nem aí para ti. Ou gritam um com o outro, tu fica olhando, gente do céu, isso aqui é o quê? A banca do peixe? Sabe? São coisas que não transmitem segurança para o cliente. Então, significa que você vai ter que contratar simplesmente monges, pessoas que vão ficar num silêncio sepulcral. Ai, meu Deus do céu, não pode nada. Não, não tem nada disso. Só que ter um ambiente de sadio conta muito e transmite muita segurança. Uma coisa é fazer isso quando não tem nenhum cliente perto. Outra coisa é não estar nem aí para quando tem algum cliente perto. E muitas vezes isso acontece de ter cliente dentro do seu local, dentro da sua oficina, no seu estabelecimento, e os próprios profissionais, os próprios funcionários não estarem nem aí com o cliente. E quando o cliente sai, fica naquela fresco. Fica se importando com bobagem. Então, se a gente não tiver um ambiente de trabalho sadio, isso muitas vezes faz com que os clientes não venham a ter aquela confiança, aquela credibilidade, aquela segurança no nosso negócio. E isso a gente faz com que a gente precise gerar credibilidade no cliente. Como eu já falei para vocês, muitas vezes o cliente não nos conhece. Então, o que a gente precisa fazer quando o cliente não nos conhece? Isso em qualquer situação, tá? Eu não estou falando simplesmente só na parte de pintura automotiva, eu estou falando em qualquer área. Então, quando o cliente não te conhece, a gente tem que se apresentar de uma forma rápida. Como é que eu faço todas as vezes que eu chego aqui nas nossas lives? Quem já acompanhou nessa nossa live número 9, para quem nunca acompanhou, o começo da minha live é sempre a mesma coisa. O início da minha live é: boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, barará, parará. Para quem não me conhece, meu nome é Samir, eu sou técnico em repintura. Eu começo a fazer uma explanação rápida e breve de quem sou eu, do que eu faço, do que eu já fiz, do que eu... Tem vídeos aqui no nosso canal do YouTube mostrando que eu conto toda a minha trajetória. Há 20 anos que eu trabalho no meio, comecei dentro do Exército Brasileiro, participei de um curso, desse curso eu fui trabalhar num lojista, desse lojista eu fui trabalhar... Opa, desculpa. Desse curso eu fui trabalhar na pior oficina que tinha aqui na região de Porto Alegre, fiquei 2 anos trabalhando nesse cliente, aí eu fui trabalhar num lojista, que eu fiquei durante 9 anos, atendendo algumas concessionárias, e parará, e virei técnico em repintura, dando treinamentos e cursos para as pessoas, para as oficinas. Isso tudo eu falo num outro vídeo que tem aqui no nosso canal, mas eu falo de uma forma resumida e quem já me conhece já sabe mais ou menos quem eu sou. Agora, quem não me conhece, eu sempre chego e faço uma apresentação breve de quem sou eu. E da mesma forma, cada vez que a gente chega ou que o cliente chega até o nosso negócio, a gente tem que se apresentar, nem que seja de uma forma breve, e mostrar para o cliente quem somos nós, mostrar as nossas credenciais para o cliente. Nada mais é do que mostrar quem é tu, o que tu já fez, que tempo que tem de experiência. Quando possível, mostra algum serviço que tu já fez. No meu caso, eu mostro no Instagram
todos os dias eu coloco o início, final do serviço e alguma parte durante o processo. Eu mostro todos os dias no Instagram como está sendo feito, posto vídeos durante o processo. Tudo isso eu vou mostrando um antes e depois. Isso mostra alguns tipos de serviço que eu faço para quando o cliente não me conhece, ele me pergunta, pai, mas eu queria ver um serviço que tu já fez. Eu digo para ele, olha lá no meu Instagram. Lá tem diversos serviços que eu já fiz e aí tu vai ver se é isso que tu precisa ou não. Isso passa credibilidade no seu negócio. Não é um local, é um local físico e o cliente está meio na dúvida, convida ele para conhecer a tua oficina. Mostra para ele o teu serviço, mostra para ele o que tu faz, o que a tua equipe faz. Olha aqui, ó, esse serviço aqui era isso, 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 nós estamos fazendo isso, aquilo, aquele outro, e o resultado é esse aqui. Muitas vezes o cliente só quer conhecer um pouco mais. E isso mostra para ele, lembra que eu falei para vocês que o cliente não gosta de ser mais um? Ele gosta de ser especial? Isso conta muito. Use os clientes a favor de vocês. Usem os seus clientes a favor de vocês. Quando eu digo usem, não é usar de uma forma pejorativa. É usar de uma forma que seja para o benefício da empresa de vocês. O que eu faço? Eu já falei para vocês que eu estou há 8 anos, quase 9 anos, trabalhando da forma de serviço delivery, que eu levo toda a estrutura e faço o serviço na casa do cliente. E hoje em dia eu não divulgo mais o meu negócio. Se vocês olharem no meu Instagram, eu não faço mais nenhuma divulgação para vender serviços. Os meus serviços hoje, basicamente, mais de 70%, vêm através de indicações de antigos clientes. Ou seja, eu não preciso mais divulgar o meu negócio para que eu tenha serviço todos os dias. Isso por quê? Porque eu uso os clientes a meu favor. Cada serviço que eu faço, eu gero uma experiência para o cliente que deixa ele satisfeito e faz com que ele faça questão de mostrar para todo mundo, todos os seus amigos, todo mundo que tenha algum serviço relativamente parecido com o que eu consegui atender para eles, eles fazem questão de mostrar, pai, eu tenho o cara aqui perfeito que vai resolver isso aqui para ti, ele vem aqui na tua casa, ele faz em 5 horas, 7 horas, sei lá, e tu não precisa mudar a tua rotina. Se for o caso, ele vai na tua empresa e resolve para ti. Então, isso é usar o cliente a seu favor. Isso, traduzindo para o seu dia a dia, se você tem uma mecânica, se você tem uma estética, se você tem um estacionamento, qualquer situação que seja de atendimento, você gerou um bom serviço para o cliente, isso vai fazer com que ele faça questão de divulgar a sua marca, o seu negócio para outras pessoas que tenham um serviço similar àquele problema no qual você conseguiu resolver para ele de uma forma íntegra, de uma forma que não gerou para ele nenhum problema, que ele se sentiu muito bem atendido. Então isso vai fazer com que você vai estar usando ele de uma forma a seu benefício e de uma forma íntegra, o que é melhor de tudo. O que mais? Mostre o seu ambiente de trabalho. Falei para vocês agora há pouco. O cliente está na dúvida e a gente quando está conversando com o cliente, pode ser virtual ou pessoalmente, a gente começa a sentir depois de um tempo, a gente começa a pegar, a gente começa a ver quando o cliente está com dúvidas. O que significa isso? Tu começa a ver quando tu fala alguma coisa, o cliente fica, não sei, tal. E aí a gente faz o quê? Vem cá, vamos lá que eu vou te mostrar. Traz o cliente, aproxima o cliente para o teu negócio. Isso faz com que ele olhe, olha só, eu nunca tinha visto isso, eu nem imaginava que era assim. Nunca ninguém me disse que era algo parecido com isso. Isso vai fazer com que a gente, mostrando o nosso local de trabalho, a gente vai estar deixando bem claro para ele que a gente não tem absolutamente nada a esconder. A gente não tem nada, a gente está aberto, a gente está simplesmente, ó, aqui, ó. É isso aqui, as portas estão abertas, a hora que tu quiser chegar, a hora que tu quiser olhar, não temos nada a esconder. Isso gera credibilidade também. E detalhe para ele tudo que vai ser feito no serviço. Quando o cliente está com dúvidas, e aqui também tem clientes que têm dúvidas e tem clientes que não têm. Tem clientes que simplesmente chegam, eu quero fazer tal serviço, tu chega lá ou ele chega no teu negócio, te entrega lá a chave do carro e tipo, tchau, que horas eu pego e vaza. Agora tem uns que não, tem uns que querem saber.
tem uns que são curiosos, tem uns que têm aquele pé atrás. E a gente tem que detalhar para ele tudo que vai ser feito. Ó, vai ser feito isso, 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 isso. Eu vou falar um pouco mais sobre esse último tópico aqui, de detalhar para ele o que vai ser feito. Vou falar um pouco mais daqui a pouquinho. Eu vou falar mais, eu vou dar alguns exemplos melhores sobre isso aqui, de detalhar para ele o que vai ser feito. Outra coisa que gera credibilidade, que é muito importante para que o cliente confie no nosso serviço, é cumprir o que foi combinado. Porra, Samir, mas isso é óbvio. Seria óbvio se todo mundo fizesse. Só que o óbvio, isso eu aprendi. O óbvio precisa ser dito. Mais do que isso, o óbvio precisa ser feito e realizado. O que eu quero dizer com isso? Algumas situações, isso já aconteceu comigo, eu combinei uma coisa com o cliente e no andar da carruagem eu comecei a ver que eu iria perder dinheiro, literalmente. Porque eu calculei errado, ou porque eu tive que gastar um produto a mais do que eu achei que eu iria gastar, e isso ia gerar mais custo para mim. Mas eu já tinha falado para o cliente que seria aquilo. Eu já tinha apalavrado com o cliente e falado para ele que seria feito. Então, mesmo que me custasse a mais, eu tinha que cumprir, e eu cumpri exatamente aquilo que eu havia combinado com ele. Por quê? Porque o cliente não tem culpa. Se a gente errou, se a gente se perdeu, se a gente usou coisa a mais, usou material a mais, isso é um problema nosso e que na próxima vez a gente tem que cuidar para que isso não aconteça. Mas a gente não pode simplesmente, não, deixei de fazer tal coisa porque o que a gente combinou de grana dava para fazer isso aqui. Isso não existe. Isso é óbvio, eu sei, mas tem que ser dito, porque muitas vezes eu já vi algumas coisas de, como o cliente pagou barato, eu tive que comprar um material barato e aí não ficou tão bom porque ele pagou barato. Cara, se você aceitou, você é o profissional, você aceitou a condição que ele te deu, porque muitas vezes o cliente, ele quer te apertar, ele não quer pagar tudo aquilo que tu quer, você está cobrando, porque ele acha caro, porque o fulano da esquina cobra mais barato, e aí por algum motivo ou outro você acaba tendo que baixar o valor do seu orçamento. Mas se você combinou com ele, cumpra. E cumpra da melhor forma possível. Porque se você não cumprir, ele nunca mais vai voltar no seu negócio e não vai divulgar o seu negócio. Lembra que eu falei, a gente tem que usar os clientes a nosso favor. E mais do que importante, cumpra os prazos. Cumpra os prazos. Não sei se eu já falei, cumpra os prazos. Lembra que eu falei no começo da nossa live de coisas que quando a gente é cliente nos incomodam? Uma delas é ficar esperando tempo a mais do que foi combinado. Restaurante, vou de novo usar o exemplo do restaurante, que é uma coisa que todo mundo vai ou já foi. Num restaurante, ou melhor, uma teleentrega. A gente fez um pedido e está lá, vai chegar em 30, 40, 50 minutos, vai chegar aí. E deu 1h10 e não chegou o que foi combinado. Não chegou a comida, não chegou a encomenda. Você vai ficar, porra, mas já passou 1h10. Cadê o cara? Aí você já tá ligando. Ah, já não quero mais, eu tô com fome, e não sei o quê. Já tá ansioso. Então, a experiência que você teria com aquele restaurante, aquela comida, aquele produto, já deu uma enviesada. Por quê? Porque ele não cumpriu com o prazo que foi combinado. A mesma coisa você no seu dia a dia, no seu atendimento com o seu cliente. Se você cumpriu, se você prometeu um prazo para o cliente, lembrando, você é o profissional. Você que tem que saber quanto tempo você precisa para realizar aquele serviço. Eu, no meu caso, eu sei que eu começo um serviço de manhã e eu entrego o serviço no final do dia. Porque eu já tenho ferramentas, mecanismos e materiais que me permitem fazer esse tipo de serviço. Eu sempre dou uma margem de tempo um pouquinho maior para o cliente, para que se caso acontecer alguma coisa, eu consigo me organizar. Mas eu sempre cumpro com o que com o que eu combinei com o cliente na questão de horários. Por quê? Porque isso faz com que ele se organize e gera uma expectativa nele.
E o que gera maior frustração para qualquer pessoa é quando a expectativa não é cumprida. Então a gente tem que cuidar muito a questão de prazos. Lembrando, nós somos os profissionais. Então se a gente falar alguma coisa para o cliente, cumpra. E outro ponto para fechar aqui esse nosso tópico de credibilidade é não empurre serviço para o cliente. O que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente querer resolver um mês em um serviço. Isso quem é de oficina sabe o que eu vou falar. Muitas vezes a gente ficou 1, 2, 3 dias com pouco serviço, aquela coisa toda, e o primeiro cliente que entrar é o que toma. Porque já as contas estão chegando, tem que pagar folha de pagamento, tem que pagar aluguel, tem que pagar não sei o quê. E aí o primeiro serviço que entra, pau nele. Dá uma facada no cara. Por quê? Porque a gente começou a embutir coisa nele. A gente não, porque eu não faço isso, mas né? Tem pessoas que fazem. Então assim, pergunta para o cliente o que ele precisa, o porquê que ele está te procurando, o porquê que ele está, o que fez com que ele gerasse a demanda de serviço para te procurar. Então assim, o cliente vai chegar para mim, e isso é a coisa que eu faço, e aqui eu falo muito por mim, tá? Esse é o meu lugar. O cliente chega para mim, Samir, eu quero fazer um paralama e o para-choque do meu carro. Paralama, para-choque dianteiro, paralama esquerdo do meu carro que está raspado, isso, aquilo, aquele outro, perfeito. Eu pergunto para ele, de uma forma genérica, vai conversando e tal, seria isso ou tem mais alguma coisa no carro que tu queria fazer? Não, seria isso. Perfeito, eu vou lá e faço isso. Por mais que eu tenha visto que o para-choque traseiro tem alguma coisa, por mais que eu tenha visto que a porta do outro lado tenha um riscado, por mais que eu tenha visto que uma outra peça qualquer tenha um raspado que eu poderia fazer para o cliente, eu não vou empurrar esse serviço para ele. Porque eu poderia. Mas, lembra, no início da nossa live de novo, quando eu falo, inverte a situação, quando a gente é cliente, e tu vai numa loja, e aqui todo mundo eu tenho certeza que já passou por isso. Chegou numa loja, cara, eu vim comprar uma camiseta. Chegou lá, o cara te mostrou a camiseta, bah, essa camiseta ficou muito boa, isso e aquilo, aquele outro. Não quer levar uma meia? Não quer levar uma calça? Tá na promoção. Tu não quer levar um tênis? Que não sei o quê, que fica super bem, que vai combinar com isso aqui. E tu fica, puta que pariu, eu só quero uma camiseta, pô. Não é verdade? Então assim, ficar empurrando o serviço para o cliente parece desespero. Parece que a gente está desesperado, parece que a gente está simplesmente vendo o cliente como um caixa eletrônico, que a gente simplesmente quer tirar mais dinheiro dele. Então assim, de uma forma genérica, vai conversando com ele e tira a informação dele. Seria só isso? Tem mais alguma coisa? Quando tu faz isso, ele vai te perguntar, lembrei, tem meu para-choque lá, dá uma olhada, ver quanto é que sai. Ah, não vou conseguir fazer agora, a gente faz em outro momento. Perfeito. Sabe? Porque a gente não empurrando o serviço, a gente não parece que está desesperado para tirar o dinheiro dele. E aqui eu boto entre aspas. É muito importante, a gente faz todo o serviço por dinheiro? Sim, não seremos hipócritas. Mas a gente não pode simplesmente ver o cliente como um caixa eletrônico, como um local no qual a gente só vai tirar dinheiro. E se o cliente tem essa sensação, ele vai sair correndo e nunca mais vai botar os pés dentro do teu negócio. Então, depois de falarmos sobre credibilidade, a gente vai falar um pouquinho, e aqui é um pouquinho mesmo, tá? Sobre os 3 pilares de atendimento. Isso aqui, inclusive, na nossa live de número 3, nossa terceira live, que foi lá em, não lembro se foi em novembro ou dezembro já, que eu fiz uma live aqui sobre os 3 pilares de atendimento. Mas eu vou falar deles de uma forma rápida aqui, só para quem não conseguiu acompanhar e não sabe do que eu estou falando. Eu tenho, para mim, meu atendimento, 3 pilares de atendimento. Isso aqui pode ser usado em qualquer área. Então, assim, comprometimento é um dos pilares. O comprometimento, ele está mais voltado com a experiência do cliente.
Lembra que eu falei para vocês que eu faço de tudo para que o cliente tenha uma boa experiência e a gente consiga usar o cliente mais adiante de uma forma íntegra? Porque a gente vai fazer um serviço bacana para ele, a gente vai fazer tudo o que a gente combinou com ele e no final ele vai virar um vendedor do nosso negócio. Isso aqui eu faço usando os 3 pilares. E o primeiro deles é o comprometimento. Eu me comprometo 100% com a entrega, com a experiência do serviço que eu estou fazendo para ele. Lembra? Lá no começo eu falei para vocês também sobre o cliente não gostar de ser mais um. Quando eu marquei com o cliente, e eu trago para o meu negócio novamente, meu serviço de repintura delivery, eu atendo um cliente por dia. Tem dias que 2. Mas, quando eu estou fazendo aquele cliente, eu estou fazendo aquele cliente. Eu não estou preocupado com o cliente de amanhã, eu não estou preocupado com o cliente de ontem, eu estou preocupado com o cliente de hoje. Por quê? Porque eu quero que esse cliente de hoje tenha uma experiência totalmente diferenciada de tudo o que ele já passou. Com certeza não. Em várias situações eu já ouvi clientes me dizendo, cara, eu já levei meu carro numa oficina que ficou não sei quantos dias e me fizeram isso, me fizeram aquilo e me levaram não sei o que do carro e saíram com o carro e blá 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 blá. Ou seja, a experiência dele foi uma M e ele ficou muito frustrado com isso. Então muitas vezes ele me busca o meu serviço como uma alternativa a esse tipo de serviço. E quando eu mostro e eu faço tudo o que eu já falei que eu faço para ele, eu mostro para ele que eu estou comprometido com a experiência dele e ele vira um funcionário meu vendendo o meu serviço. Disciplina, que é o nosso segundo pilar. Eu uso muita disciplina no dia a dia. É o que eu digo assim, a gente seguir uma receita. É seguir um passo a passo, é seguir uma fórmula, é seguir um caminho de atendimento com o cliente. Quem já foi meu cliente, quem já foi atendido por mim, sabe como eu faço. Eu chego de manhã, muito bom dia, parará, parará, meu nome é Samir, tá aqui meu cartão, parará, cadê o carro? Ah, o cliente vai lá, 5 minutos o cliente me mostra o carro. Tá bom, muito obrigado, a partir de agora é tudo comigo. E corto o assunto com o cliente e começo o meu serviço. No meu serviço eu tenho um checklist de uma série de coisas que eu preciso fazer, uma série de etapas que eu preciso fazer para entregar para o cliente no final do dia, ou dentro do prazo que eu dei para ele. Só que para isso eu tenho que ter uma sistemática. Eu tenho que ter um norte, não é simplesmente sair que nem louco fazendo um serviço. Então eu tenho que ter disciplina para seguir aquele caminho que eu defini e não buscar atalhos. O que eu quero dizer com buscar atalhos? E aqui, mais uma vez, quem é de oficina sabe o que eu estou falando. Muitas vezes, a gente acha que, tipo, cara, eu não vou aplicar determinado produto porque vou perder tempo, eu vou aplicar esse aqui que substitui, e só para ganhar tempo. E aí, lá na frente, daqui a 1 mês, 2, está o cliente com um problema na repintura, porque na hora ficou bonitinho, depois deu problema na pintura, por um problema de querer ganhar tempo, de atropelar o processo. Então, se a gente não tiver a disciplina com o nosso atendimento, não vai adiantar de nada, porque o cliente depois ele não vai fazer o que a gente precisa, que é simplesmente virar um vendedor do nosso negócio. E o meu terceiro ponto, meu terceiro pilar dos 3 pilares de atendimento é ter resiliência. O que significa? Saber que, por mais que a gente faça tudo o que tem que ser feito da melhor forma possível, como de manda o figurino, tudo certinho, seguindo toda a fórmula, seguindo tudo, a gente trabalha, e no meu caso, eu trabalho com produto químico. Por mais que eu faça tudo certo, alguma coisa pode reagir com a outra, daqui a pouquinho o carro já foi repintado, já tem algum produto por baixo que reagiu e deu uma reação química adversa, e eu tenho que saber que isso pode acontecer. E que se isso acontecer, eu tenho que saber para onde correr. Eu não posso simplesmente sair chutando o carro e virar as costas e dizer para o cliente, ó, deu merda aí, te vira e tô indo embora. Não dá. A gente tem que saber que, por mais que a gente faça tudo certo, que a gente siga uma fórmula, que a gente siga a nossa receita, alguma coisa pode fugir ao nosso controle. E a gente tem que respirar fundo e saber que
a gente tem um plano B e que a gente sabe para onde correr se caso alguma coisa fuja ao nosso controle. Mas assim, esses 3 pilares que eu falo para vocês, estou falando para vocês, tem uma live falando somente sobre isso de uma forma muito mais completa. Só falei de uma forma rápida aqui para também a gente não ficar muito perdendo mais tempo aqui falando sobre isso. Então, falei sobre os 3 pilares também e agora eu vou falar para vocês de uma coisa que eu acabei de falar para vocês também. Lembra que agora há pouco, quando eu estava falando sobre credibilidade e segurança, credibilidade e segurança, eu falei para vocês sobre alinhar expectativas, sobre conversar com o cliente sobre exatamente tudo o que vai ser feito no serviço? Então, alinhar expectativa é muito importante, porque aqui a gente tem que falar para ele exatamente o que a gente vai fazer e o que ele quer. A gente tem que fazer com que ele fale para a gente o que ele quer. Por que isso é importante? Em vários casos, e eu já passei por isso da pior forma possível, eu fiz um serviço para um cliente e quando eu entreguei o carro para o cliente, eu ouvi a seguinte frase, que é a pior frase para alguém que vende serviço. Ah, mas eu achei que ia ficar de outra forma. Ah, mas eu achei que tal coisa iria sair. Ah, mas eu achei que esse risco aqui ia desaparecer. Ah, eu achei. Quando a gente alinha a expectativa com o cliente, a gente mata tudo isso. E por isso que isso é muito importante. Porque assim, caso alguma coisa não esteja no nosso orçamento, a gente tem que deixar muito claro para o cliente. Isso parece óbvio, mas eu vou te dar um exemplo. Um para-choque de um carro. O cliente chega para ti, eu quero fazer aqui esse retoque no lado direito do para-choque, que tem esse arranhado aqui, isso, aquilo, aquele outro. Beleza. Se a gente não alinhar a expectativa com ele, o outro lado do para-choque também tem um arranhão, que muitas vezes o cliente nem viu. Se a gente não alinhar a expectativa com ele, se a gente não chegar lá e ver com ele, então tá, esse lado aqui, parará, esse outro lado aqui também tem um arranhão, o senhor não quer fazer? Não, não quero. Perfeito. Ele não quer fazer. Isso vai evitar que no final do serviço ele venha dizer, mas eu achei que tu iria fazer o para-choque todo. Se isso acontecer, tu faz o quê? Senta e chora? Ficam os dois naquele impasse? Eu achei, não, mas eu não achei, mas eu nunca disse, e tal. Gera um conflito que vai fazer com que esse cliente não tenha uma boa experiência de atendimento e essa experiência de não tão boa de atendimento não vai fazer com que ele venda nosso serviço lá na frente, que é a ideia do nosso negócio. Então, assim, deixa bem claro para ele o que vai ser feito. Alinha com ele o que vai ser feito. Depois de tudo que vocês combinaram, tá, então vamos só recapitular. Vai ser feito isso, 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 isso e isso. Isso, perfeito? Certo? Certo, beleza. E aí chega lá, tu entrega para ele exatamente o que vocês combinaram. E, acima de tudo, diga a verdade. Nada mais a verdade, simplesmente a verdade. Mais um caso. O cliente achou que, porque uma vez eu ouvi falar que polimento tira risco. Na hora, quando ele fala isso, eu já corto o assunto. Negativo. Depende da situação. Tem arranhões superficiais que saem com polimento e tem arranhões que não saem com polimento. Se ele fica com essa história que arranhão sai com polimento e quer que eu tire o arranhão com polimento, se eu não tirar, ele vai ficar frustrado, porque ele tinha na cabeça dele que iria sair. E eu não alinhei essa expectativa com ele. Então, como é que ele vai pagar por um serviço no qual ele não ficou satisfeito porque eu não resolvi o problema dele sem que eu tivesse alinhado a expectativa dele? Então, por isso que é importante que a gente chegue e deixe claro para ele. Quando o cliente me vem com essa história de, eu quero dar uma polidinha aqui nessa peça porque isso aqui tá só arranhadinho, eu chego e corto ele e falo, isso aqui, o que eu vou fazer, posso dar uma polidinha pro senhor, mas
é bem provável que isso aqui não fique 100%. A frase que eu digo é exatamente essa. Isso aqui é bem provável que vai ficar, que vai sair 60%, 70%, mas vai ficar uma marquinha. Ah, tudo bem. Então tá, eu alinhei a expectativa com ele. Porque senão depois ele vai dizer, ah, mas eu achei que saía. Puta, e agora? Não, não vou te pagar, porque olha aqui, ainda tá arriscado. Tu não tirou, tu não resolveu o problema. Então diga a verdade para o cliente. Se sai, sai. Se você consegue fazer, você consegue fazer. Não prometa algo que você não sabe se vai conseguir entregar. Seja um prazo ou seja algum serviço extra, como eu acabei de falar para vocês, num possível risquinho que possa ter num outro lado do carro que o cliente pede para te dar uma polida. Se tu não sabe se vai conseguir resolver, não promete. Não diz para ele que vai fazer. Se você não sabe se vai conseguir entregar num determinado prazo, não diga para o cliente. Porque a partir do momento que você falou para o cliente que vai entregar em determinado prazo, ele se organiza para aquilo. E se você não entregou, ele já vai ficar frustrado e aí qualquer coisa que você fizer, nada vai fazer que você consiga fazer essa reversão da expectativa negativa que ele ficou. E pergunta para ele se ficou alguma dúvida sobre o orçamento. É muito importante que o cliente saiba exatamente o que vai ser feito. Seu João, o senhor ficou com alguma dúvida sobre o que nós vamos fazer? Ah, eu falei para o senhor, ó, nós vamos fazer o para-choque, vamos tirar esse risco, vamos tirar esse amassado, vamos não sei o quê, parará, parará, parará. Alguma dúvida? Não, não, perfeito, é isso, vamos tocar a ficha. Porque se ele fica com dúvida, a gente não alinhou a expectativa. Se a gente não alinhou a expectativa, ele vai vir no final que achou alguma coisa. Então, é simples. É muitas vezes que eu falei para vocês, é óbvio. Só que o óbvio tem que ser dito e mais do que isso, o óbvio tem que ser feito. E se a gente não faz, a gente pode gerar expectativas que ali na frente vão nos gerar problemas. Então a gente não quer que isso aconteça, então, muito importante, alinhe expectativas com o seu cliente. Outra coisa muito importante que a gente precisa fazer é tenha um diferencial. E aqui é a parte na qual o meu negócio de repintura delivery se destaca de qualquer outra oficina. Por que eu digo isso? No dia a dia, como é que a maioria das pessoas estão acostumadas com a relação de oficina? Bateu o carro, arranhou o carro, amassou o carro, leva numa oficina, larga o carro na recepção, fica sem carro 2, 3, 5 dias, depois vai lá, pega o carro na recepção, paga, entra no carro, vai embora. Essa é a relação que os clientes têm normalmente. Eu tenho um diferencial. Eu vou até a casa dos clientes, ou até o serviço deles. Eu vou aonde o cliente estiver. E aí eu consigo fazer com que o cliente não se desloque, não mude a rotina dele, não perca mais tempo, não gaste com deslocamento. E eu consigo pegar o serviço de manhã e entregar no final do dia, quando muitas vezes até mesmo meio-dia, como foi o caso de hoje. Então, isso é um diferencial. Vocês conseguem pegar que isso é um diferencial que faz toda a diferença, que eu pego hoje em dia vários e vários clientes que jamais iriam parar em oficina por conta que eles não conseguem ficar sem carro 2, 3, 4, 5 dias, que é o tempo normalmente que as oficinas pedem para fazer um serviço qualquer. Então, assim, tenha um diferencial. E aqui pode ser na sua loja ou no seu local físico, na sua equipe. Se você tem uma equipe de serviço, tenha uma equipe que faça o diferente, que tenha um diferencial. Um atendimento diferenciado, que faça com que o cliente se sinta aconchegado na sua loja, no seu local. Isso tudo é um diferencial. O carisma. A recepcionista de tal lugar lá me tratou de uma forma que eu fui super bem acolhido, eu fui super bem tratado nesse lugar. Eu faço questão de voltar e, mais do que voltar, eu faço questão de indicar
por conta que eu tive um atendimento muito bom. Eu tive um atendimento diferenciado, eu tive um atendimento humanizado. Eu não me senti simplesmente mais um. Foi o que eu falei para vocês. Ninguém gosta de ser mais um. O material que você utiliza é um material diferenciado, é um material de alta tecnologia, é um material que seca mais rápido, é um material que dá uma garantia maior para o cliente na durabilidade, na dureza, na qualidade que vai ficar o serviço. Ou você tem uma ferramenta diferente que daqui a pouquinho só você tem na sua cidade, na sua região, sei lá. Então, assim, todos esses pequenos detalhes são diferenciais que vão fazer com que você se destaque dos outros, ou até mesmo o seu ponto. Eu estou numa região estratégica da cidade, onde passam 80% dos carros, obrigatoriamente tem que passar pela minha oficina. Isso tudo são pontos que são diferenciais no seu negócio. E aí vocês vão me perguntar, qual a importância de ter um diferencial? Já pararam para pensar nisso? Isso eu tenho só uma coisa para dizer e é isso, e aí eu preciso que vocês fiquem pensando nisso agora que nós já estamos se encaminhando para o final da nossa live. Quando a gente não tem nenhum diferencial no nosso negócio, nada, absolutamente nada, a gente faz exatamente igual ao Zezinho da esquina faz, ao fulaninho lá da outra rua faz. Quando a gente não tem nenhum diferencial, o nosso único diferencial passa a ser preço. E essa é a pior situação que a gente pode se encontrar. Por que eu digo isso? Quando o nosso único diferencial é preço, a gente entra em leilão. E quando a gente entra em leilão, basicamente, a gente está tirando dinheiro do nosso negócio. Porque o cliente fica naquela situação. Ah, o fulano lá da esquina me faz por 300 e tu cobrou 500. E aí fica naquela, um serviço tu vai dizer, não vou fazer. Outro serviço tu vai dizer, não vou fazer. No terceiro serviço tu vai dizer, mas será, tchê? Já perdi 2. No quarto serviço tu vai dizer, não, até faço. No quinto serviço, esse já virou o teu preço. Por quê? Porque a gente não tem nenhum diferencial. E aí, nosso único diferencial virou preço, que aí entrou na nossa margem de lucro, e aí a gente vai ter que trabalhar mais para tentar igualar, porque os nossos custos, e isso é outra coisa que eu já falei em outra live também, de saber os nossos custos fixos, parará. Mas, quando o nosso único diferencial é preço, a gente praticamente está matando o nosso negócio. Porque a gente está metendo a mão literalmente dentro do nosso bolso, que é a pior situação para um empreendedor, para um empresário, para um dono de negócio ou para alguém que está querendo começar o seu negócio. Então, a importância de ter um diferencial. Quando você não tem nenhum diferencial, o seu único diferencial passa a ser preço. E aí, meu amigo, aí você está ferrado. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo não, muita gente acha, quando começa a conversar com clientes e tal, eles me dizem, cara, esse teu serviço delivery, de reparo delivery e tal, seria espetacular, teria muito cliente se tu atendesse lojista. E quando eu digo lojista, é dono de loja que vende carro, e revendas e parará. Esse perfil de cliente, ele tem muita demanda, ele tem muito volume de serviço. Só que o que eles fazem? Eles espremem a pessoa que vai fazer o serviço. O que eu quero dizer com espremem? Eles têm muito volume, então eles sabem que eles têm alguma coisa que muita gente quer, que é pegar esses carros para fazer. Só que para tu entrar, eles já têm alguém que faz esse serviço para eles. Então vamos supor, o cara cobra, vamos chutar um valor qualquer, tá? Só para a gente exemplificar. O cara cobra R$300 a peça. Para tu entrar e começar a atender esses lojistas, tu vai ter que ter um diferencial. Lembra do diferencial? Se tu não tem nenhum diferencial, teu diferencial é preço, para tu entrar, tu vai ter que cobrar mais barato do que o cara que já atende ele. E aí para tu entrar, tu não vai poder entrar cobrando 300, porque senão por que ele vai trocar? Então você tem que entrar
cobrando daqui a pouquinho 250. Só que daqui a pouquinho, o cara que atende ele hoje não vai querer perder. O cara vai dizer, não, então só um pouquinho. Então se o cara te cobra 250, eu te cobro 240. E aí vira um leilão de quem cobra menos. No final dessa história, quem é que se dá bem? O lojista. Que fica com vocês dois brigando, para quem vai cobrar menos. Ele vai automaticamente pagar menos. Para ele tá ótimo. O serviço vai continuar sendo feito. Não vai mudar em nada para ele. E aí, no final das contas, só vocês dois que perderam, que botaram a margem de vocês lá embaixo, vão ter que usar material de baixa qualidade, vão ter que se matar trabalhando, vão ter que trabalhar muito mais para conseguir pegar esse tipo de serviço. Tem volume, mas não tem margem de lucro, que é o que vale no final. Então, muita gente que me diz, tu deveria trabalhar com lojista. Deus me livre. Que eu possa dizer que dessa água eu não bebo. Nunca digo isso, mas enquanto eu puder, eu vou dizer. Porque tem o volume, mas não tem margem de lucro. Então, por isso, a importância de ter um diferencial no nosso negócio. Quando a gente não tem nenhum diferencial, nosso único diferencial passa a ser preço. E isso fica muito prejudicial para o nosso negócio. Então, antes da gente revisar, deixa eu ver aqui algumas coisas que o pessoal colocou aqui na nossa live, alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa assim. Deixa eu ver, o pessoal só fazendo alguns elogios. Vamos ver. Quem, pessoal, que tem muita gente aqui que... O pessoal basicamente não postou nenhuma dúvida, era mais alguns comentários pertinentes, mas nenhum exatamente sobre o nosso assunto de hoje. Mas assim, vamos então revisar, fazer uma breve revisão de tudo que a gente viu na nossa aula, nossa live de hoje. E aí a gente vai fazer um encerramento. Então assim, basicamente, tudo que a gente viu hoje foi de como fazer o cliente confiar no nosso trabalho. Então, comecei mostrando para vocês, falando para vocês de quando a gente é... Só um pouquinho que aqui temos uma dúvida. O Bruno Corradini. Tem dúvida do verniz que eu trabalho. Bruno. Inclusive o William já respondeu. Bruno, eu trabalho com o verniz da PPG, eu trabalho com o verniz DC3000 da PPG, que é um verniz que ele me seca, ele me dá uma secagem de 20, 30 minutos, dependendo da temperatura, e eu já posso começar a lixar para polir, certo? E aí eu consigo fazer, eu também uso o primer também da PPG, que é o Greymatic, que é um primer que é branco e preto, tem os dois, e eu consigo fazer uma mistura dos dois e fazer vários tons de cinza, e aí também eu consigo economizar na quantidade de tinta que eu vou usar. Por exemplo, se eu for fazer um carro branco, eu uso o primer branco, que aí eu vou usar menos tinta para cobrir a mancha do primer. Se eu vou fazer um carro escuro, eu uso um primer preto, que também vai ficar uma mancha que eu vou gastar menos tinta para cobrir essa mancha de primer que ficou. E aí eu consigo economizar. O primer, esse Greymatic da PPG, ele seca também em 15, 20 minutos eu já estou lixando. E ele é um primer na relação com os outros primers, que ele é um primer mais caro. Mas, como eu acabo economizando na tinta depois, fica elas por elas. E como eles têm uma secagem muito boa, que para mim, para o meu tipo de serviço, é muito bom, então por isso que eu acabo usando ele e para mim ele é muito bom. Eles são mais caros, realmente, se a gente for comparar com outros tipos de produtos, são mais caros. Mas, no final das contas, quem paga a conta é o cliente. E como eu busco um serviço de qualidade e excelência, buscando, o que eu já falei para vocês, de fazer com que os clientes tenham uma credibilidade, os clientes busquem... são clientes que buscam qualidade, não é cliente que busca preço.
O cliente que busca preço, ele não vai te deixar margem de lucro. E aí a gente vai só trabalhar e não vai sair do lugar. Então, acho bom dar uma repensada no tipo de cliente que tu está buscando, porque senão tu vai só trabalhar que nem um louco e no final das contas a tua margem de lucro vai ser muito baixa. Tem cliente para tudo que é tipo de perfil. É um pouco mais difícil chegar no cliente não vou dizer de alto padrão, porque o de alto padrão eu não consegui chegar ainda. De alto padrão é Ferrari, os Maserati, os carros importados, esse eu não consegui chegar ainda. Mas basicamente o meu perfil de cliente são carros de carro novo, carro até 5, 6 anos de uso, basicamente são os clientes que eu atendo hoje. Certo? Então vamos lá. Retomando o que a gente viu basicamente na nossa aula de hoje, comecei falando quando a gente é cliente, o que a gente busca, né? E aí eu dei vários exemplos para vocês de coisas que incomodam a gente quando a gente é cliente, quando a gente está do outro lado do balcão. Depois eu falei para vocês que é importante que a gente transmita segurança para o cliente, que a gente mostre para ele tudo que a gente vai fazer durante o serviço, que a gente não adianta a gente ser um bom profissional, que a gente tem que mostrar para o cliente que a gente é um bom profissional. Isso ajuda muito na hora de fazer o atendimento. Depois eu falei para vocês sobre credibilidade, que a gente não pode empurrar serviço para o cliente, que a gente tem que cumprir com tudo aquilo que a gente combinou com o cliente, porque isso vai gerar uma conexão com ele e vai fazer com que ele tenha uma boa experiência, na verdade, do nosso atendimento, do nosso negócio. Depois eu falei para vocês sobre os 3 pilares de atendimento, que é comprometimento, disciplina e resiliência, que inclusive eu tenho uma live falando somente sobre os 3 pilares de atendimento de uma forma muito mais detalhada. Depois eu falei para vocês sobre a importância de alinhar expectativas com o cliente, que não adianta nada no final do serviço o cliente vir para vocês com a terrível frase: eu achei que iria ficar de tal forma. No momento que tu alinha a expectativa com ele, a gente tira todo esse argumento dele, porque tu está mostrando exatamente para ele tudo o que vai ser feito. E no final, eu mostrei para vocês da importância de ter um diferencial, que quando a gente não tem nenhum diferencial no nosso serviço, no nosso atendimento, na nossa loja, nossa equipe, quando a gente não tem nenhum diferencial, o único diferencial do nosso serviço passa a ser preço. E isso é a pior situação que a gente pode ter dentro do nosso negócio, porque aí interfere na nossa margem de lucro. Certo? Então, muito obrigado, meu povo, para todo mundo que acompanhou a nossa live de número 9. Espero todos vocês na semana que vem, pontualmente, terça-feira. Espero todos vocês na próxima terça-feira, pontualmente, 8 horas da noite, como a gente já organizou, né? Como a gente já deixou reservado todas as terças-feiras, 8 horas da noite, eu vou estar aqui falando alguma coisa sobre repintura automotiva, falando alguma dica, esclarecendo alguma coisa. E se porventura você quiser também, tem alguma dúvida e quer falar e quer sugerir algum assunto, deixa nos comentários que daqui a pouquinho um assunto que você tem alguma dúvida, que você gostaria que eu falasse um pouco mais, daqui a pouquinho a gente gera um conteúdo sobre isso e daqui a pouquinho eu posso até chamar você para que a gente faça um bate-papo e você participa da live também. Para finalizar, não esquece de seguir aqui o nosso canal, se caso ainda você não saiba, e compartilha esse conteúdo para todo mundo que você sabe que também gosta desse tipo de assunto. Por que isso é importante? Porque o YouTube, a forma que o YouTube faz de saber se esse conteúdo é bom ou não, só tem uma forma dele descobrir isso. É a quantidade de curtidas e compartilhamentos que vocês dão no conteúdo. Então, se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir e compartilhar também com todo mundo que você sabe que gosta desse tipo de assunto. Então, boa noite para todo mundo e a gente se vê na semana